Bom dia, graça e paz a você que acompanha o devocional Casa da Graça aqui no canal Acessão da Graça. Hoje é 7 de julho. E aí, esse devocional tem abençoado a sua vida? Quem sabe você faz comentários, quem sabe você se inscreve se você não é inscrito, já deixa seu like aí. E eu tenho algumas perguntas para te fazer. Você tem alguma religião? Vai sempre à igreja? Você gosta de ajudar pessoas? Você dá esmolas? Você assistencia o necessitado? Eu pergunto, essas coisas elas são requisitos para a salvação? Se você quer respostas sobre isso, fique mais um pouco, que depois da vinheta tem mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida hoje com o tema Vida de Dentro para Fora. Fica aí. Chega mais. 7 de julho, vida de dentro para fora é o nosso tema de hoje. O texto que nós vamos ler é Gálatas no capítulo 6 e no versículo 15, que diz assim: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser nova criatura. O contexto onde esse texto foi citado é um contexto onde as pessoas tinham recebido Jesus por meio da fé, mas outras pessoas vieram e entenderam que era muito fácil o que eles estavam fazendo e começaram a impor exigências, impor coisas, e é o que nós, na verdade, nós não. A teologia chama de legalismo. Legalismo é uma palavra que descreve tudo aquilo que nós acrescentamos à obra de Deus por meio de Cristo, como se fosse necessária e imprescindível para a salvação. Traduzindo, ou seja, Jesus morreu por nós, ele veio aqui, cumpriu as justas exigências da lei, satisfez as em nós, né? E nos atribuiu justiça, nos fez filhos, nos fez aceitos, mas se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não fizer aquilo outro, eu jamais serei salvo. Então, é uma doutrina meritória, tem a ver com a capacidade humana de responder, e isso é um tanto quanto antibíblico. As perguntas que eu fiz foi: você tem alguma religião? Porque as pessoas acham que se elas tiverem uma religião, as coisas estão resolvidas. Eu perguntei também: você vai sempre à igreja? Que é algo também dentro desse contexto da religião. As pessoas acham que o simples fato de frequentar um lugar faz delas uma pessoa salva. E eu brinco que se eu passar a vida inteira numa garagem, ainda assim eu não vou ser um carro. Então não é o meio onde você está que vai fazer de você uma pessoa salva. Eu perguntei: você dá esmolas? Você gosta de ajudar pessoas carentes? Porque também existe uma compreensão de que salvação é por meio de obras, por meio daquilo que a gente faz, se a gente faz coisas boas. Eu quero dizer que Efésios 2, acho que versículo 10, se não me engano, vai dizer que nós devemos sim fazer obras, mas o mesmo texto que diz que nós devemos fazer obras, diz que Deus as preparou de antemão para que nós as praticássemos como uma expressão do caráter que nos alcançou. E 2 versículos antes vai dizer: pela graça sois salvos. O que é a graça? Favor imerecido. Não é uma recompensa pelo que você faz. Ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não sei se você prestou atenção no texto que a gente leu, ele diz: de nada vale ser circuncidado ou não, porque as pessoas que foram lá para a igreja da Galácia estavam dizendo: Jesus morreu, perdoou os seus pecados, mas você tem que circuncidar, que era uma prática da religião judaica. E a nossa ênfase aqui, com base no que ele disse depois, ele disse: de nada vale ser circuncidado ou não. Eu vou contextualizar e vou dizer: de nada vale deixar de fumar, de nada vale deixar de beber, de nada vale frequentar uma igreja, de nada vale se abster de uma coisa ou de outra, se não tiver a parte final do versículo, que ele diz assim: o importante é ser nova criatura. Isso aqui não se conquista por fazer algo, por se abster de algo. Só existe uma forma de você se tornar nova criatura, é por meio da fé na obra de Cristo, na obra consumada de Cristo. Eu escrevi aqui só para lhe ajudar na compreensão. Ser uma nova criação é o resultado de um milagre chamado novo nascimento. Em João 3, Nicodemos, que já era um religioso, diga-se de passagem, um mestre da lei, não era uma pessoa qualquer, uma pessoa que sabia das coisas, mas ele viu uma diferença em Jesus, ele viu essa diferença, a vida zoe em Jesus, e ele chegou para Jesus e disse: o que é que eu faço para ser igual, para viver e ter o que você tem? Claro que eu estou parafraseando aqui. E Jesus nos surpreendeu com uma resposta muito atípica, porque ele nunca tinha ouvido nada parecido com isso. Jesus disse: é necessário que você nasça de novo. Ser nova criatura é renascer
porque o espírito do homem morreu em Adão, mas ele renasceu em Cristo. Seu corpo ele vai ser o mesmo, a sua mente vai ser a mesma, inclusive o corpo e a mente carentes de redenção futura, o corpo pela ressurreição e a mente pela renovação da palavra, como diz em Romanos 12, 2, mas o nosso espírito ele é recriado, isso é novo nascimento, e é isso que o devocional de hoje quer dizer. É muito bom dar esmolas e é bíblico. É muito bom ir à igreja e é bíblico também. É bom ter uma religião, pelo menos no sentido etimológico, que quer dizer religar-se a Deus, não pela perspectiva do segmento, mas no sentido etimológico, né? É bom ser filantropo, ajudar pessoas, enfim, socorrer os necessitados, mas nada disso vale se eu e você não formos nascidos de novo. E nascer de novo é produto de crer naquilo que Jesus fez. A graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O tema hoje é vida de dentro para fora, porque todas essas práticas, elas são coisas que estão fora. E se essas práticas, mesmo sendo boas e corretas, elas não forem suportadas pela vida dentro, elas não têm valor algum. E a primeira coisa que a vida Zoe, a própria vida de Deus, faz em nós, é que ela vai começar a nos transformar, porque o nosso espírito humano foi recriado. A sua natureza, então, vem para dentro de nós e nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, como nós já vimos em outros devocionais, e aí a vida Zoe nos faz uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5,17, assim, pois, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse novo homem, essa nova criatura, portanto, que é a nossa parte, deve permitir que o seu homem interior, onde recebeu a natureza de Deus, onde o Espírito Santo habite, domine a ponto de suplantar as práticas e os registros que ficaram no corpo e na mente. Quando nós cristãos procedemos dessa forma, nós permitimos que a vida de Deus que está dentro de nós fale por nós, se manifeste às outras pessoas. E é perceptível às outras pessoas que a natureza de Deus está nos transformando de dentro para fora. As pessoas percebem os efeitos da vida Zoe dentro de nós. Elas percebem mudanças nos nossos hábitos, na nossa conduta, na nossa forma de falar, na forma de agir. É muito comum você ver criminosos sendo convertidos em homens de bem, como Paulo, que era um homem que matava cristãos, se tornou o maior pregador, que escreveu 70% do Novo Testamento. Os ladrões se tornando homens de bem, como Zaqueu, que roubava e enriqueceu às custas de cobrar impostos sobre critérios ilegais, e enriqueceu, se tornar um homem crente a ponto de devolver, de restituir as pessoas que ele roubou, se tornou uma pessoa honesta, pessoas que viviam na sarjeta, na embriaguez, se tornando pessoas sábias, recuperando as suas famílias e vivendo de forma digna de um filho de Deus. Isso são apenas exemplos de que não existe nenhum caso incurável, que não existe nenhum caso que não possa ser mudado, por mais fundo ou mais profundo que esteja uma pessoa no lamaçal do pecado, seja nas drogas, seja em qualquer outra coisa. Se ela tiver um encontro com Jesus, vida Zoe vai ser ministrada dentro dela, e de dentro para fora ela vai começar a se tornar uma nova criatura. Então vamos confessar a palavra, o devocional não ficar grande demais, é que tá bom, a gente vai se empolgando. Eu vou confessar e quero que você repita comigo e diga assim: sou uma nova criatura. A vida e a natureza de Deus foram transmitidas ao meu espírito. Então, deixarei que a vida dele e o seu amor me transformem de dentro para fora. Amém? Foi abençoado? Faça comentários aí, compartilhe esse vídeo, pratique essas verdades. E eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.